Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala, este bonitão aqui que vos fala, é o irmão Gerson da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, Sala Infantil, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, está registrado aí no YouTube, enquanto existir YouTube existirá esta gravação, e que nós possamos nos alegrar por este livrão grossão aqui, conhecido como Bíblia Sagrada, que nós, os cristãos e não cristãos, utilizamos aí como um livro sagrado e filosófico e teológico e de direito e de natureza e de tudo que você imaginar, tá? É isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço especial para a nossa, que era pequena e agora já está grande, Carol. Carol, um abraço para você, minha linda. Que Deus te abençoe, você, o Gustavo, Giovanni, a Giovana, teu papai e tua mamãe. Que Deus abençoe, te fortaleça, te proteja. A gente agradece pela visita, tá? Nossa, já deixou saudades, tá? Eu não devia, mas é assim que é a vida. A gente fica feliz de saber que você e os meninos estão bem, tá? Foi uma satisfação muito grande ter feito pãozinho de queijo pra tu. Hoje eu não vou dar pão de queijo pra ninguém. Levou 7 desse tamanho. Deus te abençoe, menina maravilhosa. O G, a tia Simone, o Betel ama você, tá? Você é 10, menina maravilhosa. Nossa, poxa, que alegria, tá? Que satisfação, tá? Saber que a Carol foi uma das pessoas que iniciou aqui conosco, juntamente com os irmãos. Carol, Gustavo, Giovanni, Sofia, Jean e Bernardo. Esses 6 aí que começaram o Instituto Betel, e a Carol foi uma das... Tem um vídeo aí, eu tenho uns 3 vídeos, 4 vídeos dela aí, eu acho, ou até mais, tá? Tem aí no canal aí, se você quiser ver quem é a Carol. Tá aí, menina maravilhosa aí, tá? Um abraço especial também para o Pablo, meu cunhado, professor de física, professor aí, gente boa, tem um repertório. Poxa, vou convidar ele para um podcast, ele saca das paradas. Pablo, um abraço, tá? Eu tenho um prazer de conversar contigo, muito intelectual, muito inteligente, tá? É uma honra ser seu cunhado, tá? Um abraço também para a Natália e para a Laura, que é sua esposa e sua filha, que é minha irmã e minha sobrinha. Deus abençoe vocês. Fabrícia, minha irmã, fica me imitando. Fabrícia, eu vou te processar, eu tô ficando famoso. Você vai ter que me dar uma cesta básica todo mês. Pó de café e carne, tá? Você vai ter que me dar. E o Ismael, um abraço especial para o Ismael. Veio aqui ontem, foi jogar bola, deram muita canelada nele. Ismael joga muita bola. Gente, para passar do Ismael, tem que amarrar as pernas dele, jogar no chão. Deus abençoe os esportistas em nome de Jesus Cristo. Livro de Gálatas. Hoje é o nosso segundo encontro dessa playlist aí de Gálatas, tá? Nosso encontro aí teológico, filosófico, capítulo 3. Nós vamos continuar aqui a partir do capítulo 3. Fé ou cumprimento da lei? O que você acha, né? O que é mais importante? É a fé ou seguir os estatutos? O que você acha, tá? Palavras de Paulo não são minhas palavras. Se você não gostar, reclame com Paulo. Chave de interpretação, se for diferente da minha, coloca nos comentários. Vou anotar tudo no meu super caderno. Este aqui, que já está quase na metade. O caderno tem 200 páginas, já está quase na metade. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, tá? Ó insensato Gálatas, já começa metendo fumo. O Paulo é muito maneiro. Eu gosto do Paulo, tá? O Paulo é aquele pregador que quando você sai do culto, você sai com uma sensação de amargo na boca. Você sai do culto como se tivesse levado um soco dentro do focinho e um soco na boca do estômago. Espiritualmente falando, tá? Este é o apóstolo Paulo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Para mim, irmão Gerson Betel, este careca bonitão, para mim, Jesus, apóstolo Paulo. Para mim, tá? Não sei para você, para mim. Jesus, o mestre dos mestres, logo em seguida apóstolo Paulo. Para mim, é para mim, tá? Ó insensato Gálatas, ó insensatos juiz foranos. Quem sabe ele está falando para nossa cidade. Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí, eu sigo
Eu falei isso no outro encontro, no primeiro, né? Eu sigo as ordenanças cristãs, porque eu quero ser salvo, ou seja, eu estou com um interesse. Eu sigo porque eu não quero ir para os quintos dos infernos, porque eu não quero ser martirizado para o resto da eternidade. Ou eu faço porque eu tenho que fazer? Eu sou humano porque eu sou obrigado a ser humano, ou eu sou humano porque eu tenho que ser humano, né? Não, eu sou humano, então eu tenho que fazer coisas de humano, certo? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Você começa espiritual, dá passos gigantescos e de repente você retorna para a carne, né? Interessante, né? Nós somos muito interessantes. Eu vi um vídeo de uma pessoa convidou um pregador, uma pregadora famosa aí, tá? E aí quando chegou no aeroporto, a pregadora falou assim: eu quero ir para um hotel chique, eu quero ter 4 seguranças e depois que acabar o culto eu não quero conversar com ninguém. E ainda vai receber uma bufunfa aí, tá? Gente, a partir de agora, eu, o irmão Gerson, vou na tua igreja se você puder me dar 10 mil, senão não me convide. E eu não vou com qualquer carro, tá? Aquele Palio branco que tá na minha garagem eu não aceito. Tem que ser um Mustang Shelby, pelo menos, porque eu sou muito legal. É isso. Eu sou maneiro, eu tenho um corte de cabelo invejável. Então, se você for me convidar, fique sabendo que eu quero 10 mil e não fique em qualquer lugar, tá? Não como só arroz e feijão e frango. Fique sabendo disso, tá? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. A gente está passando um aperto, né? Você está passando aperto? Vamos ver, essa aqui está tudo legal então. Pois é, tem gente que está passando aperto aí. Se é que isso também não foi... Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo-á pelas obras da lei ou pela pregação da fé. As coisas que acontecem, como é que você entende? Aconteceu porque eu sigo as regras direitinho ou aconteceu porque eu tenho fé? Eu acredito que amanhã eu vou estar empregado, eu acredito que amanhã eu vou resolver as minhas questões psicológicas, minhas questões humanas, minhas questões sociais. Como que eu encaro a vida? Como que eu olho para isso aí? Né? E falo, poxa, está valendo a pena? Não está valendo a pena? Eu tenho que seguir tudo que está escrito aqui nos meus livros de regra, né? Nas regras que eu escrevi. Hoje eu planejei tanta coisa, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, tá? É a obra, é a fé, é a lei, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu não faço. Como que funcionam essas coisas? Aquele que vos dá o Espírito que opera milagres entre vós, falo-á pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que a fé é que são filhos de Abraão. E se você for pensar friamente, se você for olhar a história de Abraão, o Abraão nem era um cara tão legal assim, né? Se você for prestar bastante atenção na história, no contexto, na narrativa, o Abraão nem era tão justo assim, né? Ele era casado com a irmã. O irmão Gerson, mas naquele tempo, as tribos para se manterem, acontecia o incesto ou incesto, né? Depende da pronúncia aí. Né? Então era assim mesmo e tal. Aí ele negociou a irmã algumas vezes lá no Egito, ele saiu de lá com algumas posses. Pois é, não era um cara tão correto assim. Mas era aquela ferramenta ao qual Deus tinha para trabalhar. Assim é comigo, assim é com você, assim é com as pessoas. Às vezes nós não somos tão legais, tá? Nós temos problemas, mas é aquele ao qual Deus tem para trabalhar. É isso, tá? Eu não tenho recursos financeiros. Se eu pudesse, eu ia fazer muito mais pela minha comunidade, mas eu não tenho condição. O que nós temos condição de fazer é atender aqui 47 crianças e adolescentes. Tem uma alimentação, tem um lanche, tem um espaço para estudos. Ontem aqui os meninos estavam fazendo reforço escolar, vem aqui, faz uma pesquisa, procura saber, uma orientação, pergunta para mim, pergunta para Simone, e vem aqui, estuda e participa da escola bíblica e vem nos cultos abertos da comunidade. Mas se a gente tivesse condições, a gente teria um Instituto Betel no centro da Cidade Alta, na parte baixa do São Pedro, para atender muito mais pessoas. Hoje a gente, infelizmente ou felizmente, a gente só tem condições de atender essas 47, não tem condições de atender mais. É a quantidade de pessoas que a gente consegue cesta básica, é a quantidade de pessoas que a gente consegue atender com poucos adultos, fica claro, né? Então,
E é isso, eu tenho problemas, eu sou humano, eu canso, eu passo mal, eu estou ajudando a cuidar do meu papai, do meu irmão, estou tentando trabalhar, fazendo as coisas, então nós temos essas limitações. Então Abraão era o que Deus tinha de melhor na época para trabalhar, assim como tem nós, né, hoje. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós somos gentios, tá? Quem não é gentil são os judeus, tá? Se você for olhar o contexto da obra, né? Quem que são os gentios? Quem não é judeu, então é gentil. Então todos nós que nós somos judeus. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí aqui a gente já tem um outro problema seríssimo. Dificilmente qualquer um de nós, qualquer humano normal, tem condições de seguir tudo que está aqui dentro desse livro. Irmão Gerson, que isso? Eu sigo todas as regras que estão no impossível, tá? São basicamente 613 regras. Jesus reduziu para 10 mandamentos, né? Então, se você for olhar lá, honrar o nome de Deus, não dizer o nome de Deus em vão. A gente não sabe nem falar o nome. 4 letras, a gente nem sabe como que lê. 4 letras, Y, H, W, H. Honrar pai e mãe, nós temos honrado pai e mãe. Não cobiçar as coisas do próximo, nem a mulher. Quando passa uma mulher com a roupa de ginástica, o que a gente faz? A gente fecha os olhos? Ou a gente faz assim, ó? Que chuchu. O que a gente faz, hein? A gente está seguindo de verdade esse livro? Será que a gente tem condição? Essa é a pergunta que eu me faço. Será que eu tenho condição de seguir tudo que está aqui? Ou eu sigo só o que me convém, ou eu sigo só o que para mim é legal, e o resto eu jogo fora, eu descarto? Como que eu faço isso? Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esse justo viverá da fé era a base do Lutero, né? O justo viverá da fé. Viverá da fé de que maneira? Não sei te falar. Viver como fazem os monges, só por conta da oração, do jejum, da penitência. Viver como fazem as irmãs de caridade, enclausuradas, né? Viver como fazem as pessoas que... eu não sei te falar. Viver da fé, como que é viver da fé? Será que é ficar rico em cima do dízimo das pessoas? Eu não sei te falar. Como que é viver da fé? Você consegue viver da fé? Se alimentar da fé? Você consegue? Se você consegue, coloca nos comentários que eu vou ficar feliz em entender isso aí. O justo viverá da fé. Nós somos justos? Será que nós temos condição de dizer eu sou justo? Será? Quantos preconceitos eu tive hoje? Quantos juízos? Né? Quantos julgamentos eu fiz hoje? São 8h10 da manhã. Né? Quantos julgamentos, quantas pessoas eu já julguei hoje? Meu vizinho parou o carro em frente à garagem. Deu vontade de quebrar o carro dele. Então, já pedi para não parar, atrapalha, tem que sair com meu pai de madrugada, 5h30. Já pedi, dá vontade de quebrar o carro dele, furar os pneus, pôr fogo. Já pensei, vou pôr fogo, quebrar o vidro, pôr fogo. Eu sou legal, Nossa, é muito justo, irmão Gerson. Não sou. Sou um pecador, sou igual a todo mundo. Como arroz e feijão e um dia vou morrer e vou... Esse material aqui não serve nem para plantar couve em cima. Né? Não serve. Porcaria. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, sabe? Lá crucificado, sofrendo, sentindo dor, aquele peso nas costas. Nossos pecados. E a gente não valorizou isso até hoje. 2025. A gente não conseguiu entender, tá? Não conseguimos. Dificilmente você vai encontrar alguém que entendeu, tá? Eu até hoje nem eu entendi, nem conheci alguém que entendeu. Todas as pessoas levantam questionamentos, que levantam mais dúvidas, que levantam mais questionamentos, que levantam mais perguntas. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, estaca de tortura, cruz. Todo aquele que for pendurado é maldito. Jesus, você é maldito, hein, Jesus? Você foi pendurado aí na cruz, hein? Nossa! Por quê? Por causa do irmão Gerson. Simples assim.
Irmão Jé, você não estava lá, mas eu ia estar um dia aqui. Ele fez para quem já foi, para quem estava no tempo dele, para o irmão Jesse e para quem vai vir ainda no futuro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo, o amor de Deus para conosco, os humanos bonitos que nós somos, né? Nós somos muito, muito legais, muito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Olha, não é descendentes. Tá? Descendente. Abraão, o cara do deserto. Que tinha uma promessa de um herdeiro do futuro, né? O Jesus, o Cristo. A Escritura não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, tem um pessoal que consegue enxergar o futuro, né? Impressionante. É impressionante, tá? Viagem no tempo. Segundo a física, né? Eu posso até estar falando besteira aqui, se tiver algum físico, Pablo, me corrija, por favor. Segundo a física, é possível viajar para o futuro, certo? Um pouco ao futuro aí. Se você tivesse um equipamento que viajasse na velocidade da luz, a gente entende que quem está no espaço circulando em volta da Terra aí, parece que ele tem uma diferença aí de quase um segundo na frente, alguma coisa assim, tá? Então esse pessoal que tinha a capacidade de ver o futuro, lá na frente, olha, 430 anos depois, não invalida de forma alguma, vem abolir a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Deus, pela promessa que deu gratuitamente a Abraão, de graça, tá? Tudo que a gente recebe naturalmente é dom de Deus, é de graça. Oxigênio, nossa, que maravilha. Vida, você está vivo? Tô, irmão Gesso? Pois é, agradece, tá? Agradece, você poderia ter vindo de outra forma. Você poderia ter vindo minhoca, você poderia ter vindo carrapato, ameba, mas você veio humano. Agradeça, agradeça. Você está vivo? Tô. Então, faz por onde? Tenha gratidão pela tua vida, vai fazer sua parte. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem a promessa tenha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Às vezes nós vamos precisar de um mediador. Às vezes vai ser um humano. Às vezes vai ser um professor. Às vezes vai ser alguém que vai te chegar e vai falar com você uma realidade que você talvez não está percebendo. E isso vai te causar um incômodo, e esse incômodo vai fazer você crescer como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher, como adulto, como cristão, como qualquer coisa aí, dentro da tua área profissional, certo? Pode acontecer, tá? Às vezes você tem um cargo até um pouco elevado dentro de uma empresa, e às vezes vai ver alguém que tem um cargo abaixo do seu e vai te dar uma dica que você não estava esperando. E às vezes vai ser difícil de engolir a dica, porque, poxa, como é que esse cara teve essa sacada? Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer uma correção no trabalho, nossa chefe pediu para fazer algo no trabalho, e aí eu e o parceiro de trabalho, o colega de trabalho, a gente entendeu que se a gente fizesse de uma outra maneira ia ficar muito melhor para todas as partes, até para a empresa. Até para a empresa. E a gente fez uma correção, tá? Era para fazer de um jeito e a gente fez uma correção. E aí, as pessoas que eram responsáveis pelo setor da empresa ficaram maravilhadas. O chefe, as pessoas que transitavam no lugar. Nossa, Gerson, isso aqui ficou bom, hein? Poxa, estão de parabéns. Quando a nossa chefe foi corrigir o trabalho que a gente fez, conferir a ordem de serviço, ela falou, ficou bom. Mas como não ficou do jeito que eu pedi, pra mim não está aprovado. Nós vamos ter esse tipo de gente aí, tá? Nós vamos ter. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Deus é um. Isso aqui é até filosófico, tá? O uno, o único, o eterno, o perfeito, o belo, o bem, a sabedoria,
sabe? A ideia de Deus, é tudo isso aí. Tanto é que a gente não consegue falar o que é Deus, o que não é, o que pode ser. Nossa, tadinho do nosso cocoroco para saber quem é Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. É interessante porque a gente utiliza de símbolos escritos. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Eu me utilizo de símbolos, ó, tá escrito aqui ó, no papel. Ó. E se eu escrever aqui, a partir de hoje, no Instituto Beneficente Betel, as pessoas que frequentarem aqui têm que ter esse tom de marrom e esse corte de cabelo. É uma regra criada pelos idealizadores. Pronto, é uma lei, tá? Tá escrito num pedaço de papel, tá escrito com letras, com símbolos, e aquilo se torna algo verdadeiro. Olha que interessante. É muito interessante, né? Como que palavras têm poder. Palavras têm poder, né? No caso, a lei, né? A lei de trânsito, né? As leis trabalhistas, né? Todos os tipos de lei aí, né? Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então todos que foram batizados, todos que entenderam, né, que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, é como se eles tivessem se revestidos deste Cristo. É como se fosse uma nova roupagem, né? Tanto é que a gente entende que quando você mergulha, você morre, você é sepultado, e quando você levanta, você nasce uma nova criatura, né? Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Imagina se a gente tivesse essa compreensão, que não existe o americano e o brasileiro, o chinês e não sei quem, o rico e o pobre, o negro e o branco, o azul e o amarelo, mas tudo é um único, uma conexão única e verdadeira, como se fosse um fio que conecta tudo a todos, a própria natureza com a vida, com o universo, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Imagine se a gente tivesse essa compreensão. Como a vida seria diferente, como o sistema capitalista seria talvez justo, talvez, não sei. Como que a política no nosso país seria diferente, né? A ideia de democracia. Você acha que o nosso país é democrático? O que você acha? O que você acha? Pensando assim, olhando para o outro presidente e para o que está agora, o que você acha? Você acha que é os mesmos personagens? Mudou alguma coisa? Está diferente? A gente está conseguindo ter liberdade? A gente está conseguindo ter condições de manter-se vivo da melhor maneira possível? E se a gente conseguisse ter essa compreensão, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, pois todos sois um em Cristo. Uma unidade, que é o que está faltando. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros, herdar a vida eterna. É uma ideia muito boa, né? Poxa, estamos aqui passando por esse período de escola, esse período escolar, e quem sabe possamos herdar uma outra vida, uma outra posição na existência. Olha que coisa, hein? Capítulo 4, versículo 1. Digo que todo o tempo o herdeiro é menino e em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Menino é porque ainda não tem conhecimento das coisas, né? Já viu uma criança? A criança está preocupada com Lula ou Bolsonaro? A criança está preocupada com o preço do pó de café? A criança está preocupada com o euro, com mandarim, quem fala mandarim ou não, quem é chinês ou não? O chinês vai dominar o mundo. A criança está preocupada com isso? A criança está preocupada com o iPhone? Não, eu quero o iPhone.
Eu quero um iPhone, como diz a minha sobrinha, eu quero um iPhone. A criança não está preocupada com isso. Então são pequenos, precisam crescer em todos os aspectos. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, à servidão, debaixo de rudimentos do mundo. Menino que ainda está sendo doutrinado pela cultura, pelos pais, pela família, pela escola, né? Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Lembra da Maria? Maria disse o sim para o propósito de Deus. Eu tenho um carinho muito grande por Maria, tá? Muito respeito, muito carinho. Assim como eu quero que a minha mãe seja respeitada, eu espero que as pessoas respeitem Maria pelo seu papel aí no cristianismo. Nascido sob a lei, sob debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Opa, hoje Jesus me adota, certidão de nascimento, irmão Gerson Betel, assina aqui embaixo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e o Senhor, por favor, me adote. Eu quero, tá? É uma ideia muito boa. Porque sois filhos, Deus enviou os nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais escravo, mas filho, e se és filho, é também feito herdeiro por Deus. O herdeiro, o filho adotivo também tem parte na herança. Né? Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Tem pessoa que acha que é muito importante, a gente pode olhar ela como se fosse um ídolo, tá? Um Deus, sim, tá? Tem pessoas que se acham muito importantes, muito. Eu não estou se desfazendo das pessoas que têm um grau aí de importância, vamos dizer assim, tá? Um presidente, um magistrado, né? Um médico, né? Estou desfazendo, não. Só estou dizendo que tem gente que acha que é muito importante, muito demais. Exageradamente importante. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir. Voltar a fazer as mesmas coisas que fazia, viver do mesmo jeito que vivia. Guardeis dias e meses e tempos e anos, receio por vós de que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. O Paulo está dizendo que parece que o trabalho não está sendo bem aproveitado. Tem hora que parece, né? Não tem hora que parece que as coisas não vão fluir? Não tem hora que parece que dá um desânimo, dá vontade de largar tudo, chutar o pau da barraca, sair andando por aí? Poxa, que se dá. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu também sou como vós, em nada me ofendeste. E vós sabeis primeiro que vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Que fraqueza, irmão Gerson? Não sei. Ele estava com alguma fraqueza. Talvez cansaço, talvez depressão, talvez ansiedade, talvez fome, talvez frio, falta de dinheiro. Essas coisas interferem no nosso corpo como um todo, né? Na nossa mente, na nossa alma, no nosso psique, né? Na nossa psicologia, na nossa forma de olhar para a vida. Influencia, tá? Embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Então ele estava relatando que ele tinha aqui uma enfermidade na carne. Era uma ferida? Não sei. Era um mal-estar? Não sei. O problema de coluna? Não sei te falar. Ele não descreveu aqui, mas ele estava relatando aqui que ele tinha uma enfermidade na carne, mesmo assim o pessoal o recebeu. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e terias me dado. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Interessante, ele usa aqui uma fala que quem falava isso era o Sócrates. Olha que interessante, né? O Paulo era muito estudado, né? Então com certeza
ele conhecia a filosofia grega, né? Meu filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. O Sócrates falava isso, falava a tal da maiêutica. É como se ele estivesse ajudando as pessoas a ter um nascimento, né? Um nascimento de quê? De uma nova ideia, de um novo pensamento, de uma nova postura diante da vida, né? Olha que interessante, né? E aí o Paulo vai dizer, né? Sinto de novo as dores de parto, como se ele estivesse assim, tentando fazer nascer mais uma vez a ideologia de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ideia de cristianismo. Muito, muito interessante como que essas coisas são amarradas, tá? Filosofia grega com o cristianismo antigo, né? Os inícios aí da comunidade cristã lá no início, lá quase 2000 anos atrás. Aí. Dize-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava. Olha a simbologia aqui, tá? Olha a simbologia. E o outro da livre. O filho da escrava, escravidão. É muito claro. E o filho da livre, liberdade. Tá? Tanto é que isso vai dar uma treta lá. Nossa, meu Deus do céu. O Ismael são os descendentes dos árabes, se eu não me engano, tá? E o Isaac, Abraão, o Isaac é os descendentes dos hebreus, tá? É isso, que nasce 2 meninos aí. O Abraão tem um relacionamento com a serva, devia ser muito bonita, porque o Abraão não pensa, opa, pera, ô Sara, é sério isso? Eu posso fazer coisa com a Agar? Eu tenho uma criança? Abraão, vai lá, se esforça um pouco. Vai lá, faz um esforçozinho. Ai, ai. O que era da escrava nasceu segundo a carne, certo? Tudo errado, né? A promessa era o filho legítimo. Tudo errado. A gente gosta de fazer isso. A gente sente prazer em fazer isso, tá? Deus faz uma promessa, você não espera, mete os pés pelas mãos, a gente faz um monte de cagada na vida aí, tá? Eu usei a palavra cagada porque é cagada mesmo. Mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, narrativa, tá? O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai. Lembra? Moisés subindo no Monte Sinai para receber as leis e os mandamentos? É isso. Gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Lei, você tem que seguir lei, você é escravo da lei. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, ao qual é a mãe de todos nós, pois está escrito: alegrai-vos estéril, que não dá à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os filhos da que tem marido. Percebe que nós... Isso hoje é tão normal de ver, né? Os caras vêm, fabricam os filhos, vão embora, dão uns trocados, chamam esses trocados de pensão alimentícia, e as mães têm que se virar aí para cuidar dos filhos. Aqui ele está fazendo uma comparação de uma Jerusalém que vem do alto. Quando você ouve a palavra vem do alto, você entende que é algo que vem de cima, algo que vem de Deus. O Platão falava de o mundo das ideias, ele apontava sempre para cima, tem uma pintura aí que ele está apontando para cima, porque entende que o perfeito é o que vem do alto, é a luz, é o sagrado, é Deus, né? É o infinito, é a beleza, é a perfeição, tá? Então tem o escravo e o livre, o carnal e o espiritual. Então essas coisas estão sempre em conflito, né? A gente está sempre entrando em conflito. O corpo quer fazer uma coisa, a alma quer fazer outra coisa. Não se entendem. O corpo necessita de ter prazer, né? Assim como por que a gente se droga, por que a gente bebe, por que a gente quer ter dinheiro, por que a gente quer ter... né? Porque isso dá prazer. A alma já é algo que você precisa estar sempre refletindo, sempre meditando, sempre em oração, sempre quebrando a carne, né? Por isso a ideia de jejum, né? Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão os que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim é também agora. Porque o menino mais velho, o Ismael,
brigava com o Isaac o tempo todo. O Isaac já estava com lá com seus 12 anos, então ele pegava no pé do molequinho petitinho. Vou amassar esse menino pequeno. E a gente é especialista em fazer isso, tá? Muito. Nós somos especialistas em fazer isso. Mas o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ele faz isso, né? Impressionante que ele faz isso. Ele dá para Agar e o menino, o Ismael, uma garrafa de água e um pão e fala, vaza. E a coitada vai embora peregrinar pelo deserto com o menino aí. O menino depois se torna uma nação. Provavelmente essas brigas que acontecem lá hoje são por causa dessas tretas antigas, tá? De grupos que não se entendiam, de irmãos, de parentescos, de tribos que não se entendiam, tá? Isso tá lá até hoje, tá? Só pesquisar aí que você vai ver, tá? Mas, diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. O Paulo está justificando aqui que quem acredita em Deus é filho da Sara. É isso. Quem acredita em Deus? Não. Deixa eu corrigir. Quem acredita em Jesus é filho da Sara. É a pessoa que está buscando a libertação. É a pessoa que está melhorando o seu repertório espiritual. Tá? Nós estamos falando de uma época, gente, que se você pensasse diferente, você ia ser perseguido mesmo. Tá? Hoje acontece? Acontece. Mas é um pouco mais mascarado aí, tá? Questões raciais, pele, religião, os movimentos, as minorias são muito perseguidas ainda, tá? Só que é muito bem mascarado, você quase não percebe, tem que prestar atenção para perceber, tá? Nós vamos parar por aqui, o vídeo já avançou 36 minutos, que Deus abençoe você, você que está conosco, você que é nosso inscrito, muito obrigado, 358 hoje, nessa manhã. Nosso canal, depois de uns dias, ele começou a dar um certo crescimento. A gente está muito feliz aí, ó. Nós tivemos, nos últimos 28 dias, 73.236 visualizações nos nossos vídeos. Nós estamos muito felizes aí. Nós alcançamos aí, nesses 28 dias, mais 72 inscritos. Nossa, poxa vida, que alegria. Até as horas de exibição, elas cresceram aí. Né? A gente está muito feliz aí com os vídeos aí. E o nosso foco é colocar a Bíblia aí no YouTube, tá? Que Deus abençoe sua vida, nossos inscritos. Tia Simone, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego, tia Sônia, a Andressa, Dandara, o Kelvin, a irmã Nilda. Um abraço para você, irmã Nilda. Para os meninos, o João Ítalo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu!